Graça e paz, vamos agora para a visão transformada do eu, continuando essa leitura que já deve estar apertando você aí, igual me apertou, hein? Vejamos o que Paulo diz em 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. O apóstolo lembra aos cristãos de Corinto que ele é ministro de Deus e tem um trabalho a realizar. Logo, a seguir, porém, explica que em relação a esse papel, pouco importa se é julgado por eles ou por um tribunal humano. Gente, esse capítulo ele pega. Logo a seguir, porém, explica que em relação a esse papel, pouco importa se é julgado por eles ou por tribunal humano. A palavra traduzida por julgado tem o mesmo significado de ser alvo de um veredito. Como vimos no capítulo anterior, Madonna anseia por um veredito ou selo de aprovação ilusório. Paulo não busca nos coríntios, nem em nenhum tribunal humano, o veredito para que ele se sinta que é alguém. Paulo está dizendo aos coríntios que não se importa com o que pensam dele. Não leve em consideração o que as pessoas, sejam elas quem forem, achem dele. Na verdade, a identidade dele não deve nada ao que as pessoas dizem. É como se dissesse: não me importa o que vocês pensam, não me interessa a opinião das pessoas. A autovalorização de Paulo, sua autoconsideração e sua identidade não estão de forma alguma ligadas ao veredito e à apreciação que as pessoas têm dele. A identidade de Paulo pode não estar presa à opinião alheia, mas e quanto a nós? Como alcançamos esse estágio de não sermos controlados pela opinião do outro? Voltamos. Como alcançamos esse estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? Muitas pessoas diriam que a resposta é óbvia. Praticamente todos os conselheiros que conheço afirmariam que não devemos levar em consideração o que os outros pensam sobre nós. Diriam que não devemos viver segundo a vontade dos outros. Os padrões das pessoas não devem nos influenciar. Não devemos valorizar demais o que as pessoas pensam a nosso respeito. O que realmente interessa é o que eu penso sobre mim. Não tenho de seguir as normas dos outros. O que interessa de fato são os meus valores, aqueles que eu mesmo determino. Em suma, eis o que diriam: decida quem você quer ser e seja, pois o que realmente interessa é como você se enxerga. Ao que parece, a sociedade moderna conhece apenas uma forma de lidar com a baixa autoestima. E o remédio é a autoestima elevada. Dizemos à pessoa dessa situação que ela é extraordinária e deve se ver dessa maneira. Incentivamos a pessoa a examinar todas as coisas maravilhosas que realizou na vida. Dizemos a ela que pare de se preocupar com o que os outros pensam. Dizemos que ela precisa estabelecer seus critérios e viver de acordo com eles. E então fazer a própria avaliação de si mesma. A abordagem de Paulo não poderia ser mais diferente. Para ele, tanto faz ser julgado pelos coríntios ou por um tribunal humano. E ele vai mais adiante. Paulo nem julga a si próprio. É como se ele dissesse: não me importo com o que vocês pensam, nem mesmo com o que eu penso. Não considero a opinião de vocês a meu respeito, nem mesmo a minha opinião a meu respeito. Olha isso, gente. O fato de Paulo ter a consciência limpa não faz diferença. Observe com atenção o que ele diz no versículo 4. Minha consciência está limpa, mas isso não me torna inocente. A consciência dele pode estar limpa, mas Paulo sabe que consciência limpa não faz dele um homem inocente. Hitler talvez tivesse a consciência limpa, mas isso não significa que ele era inocente. O que Paulo responderia a quem lhe mandasse estabelecer os próprios padrões morais? Responderia que isso não passa de uma armadilha da qual ele não cairá, pois é um ardil afirmar que não devemos levar em conta os padrões alheios e que devemos estabelecer nossas próprias normas. Isso não é resposta. Elevar a autoestima vivendo de acordo com nossos critérios ou com critérios alheios parece uma solução espetacular, mas não é o suficiente, nem pode ser.
Não consigo viver segundo os critérios de meus pais, e isso me faz sentir péssimo. Não consigo viver segundo os seus padrões, e isso me faz sentir péssimo. Não consigo viver segundo os critérios da sociedade, e isso me faz sentir péssimo. Talvez seja melhor estabelecer meus próprios padrões? Mas também não consigo viver de acordo com eles, a não ser que sejam demasiadamente frouxos. Padrões frouxos respondem a essa questão? De jeito nenhum. Isso me faz sentir péssimo, porque vejo, então, que sou o tipo de pessoa que tem baixos padrões morais. Tentar alavancar a autoestima, seguindo nossos critérios ou os critérios de terceiros, é uma armadilha, não é a resposta. Vemos assim que Paulo não busca sua identidade nos cristãos de Corinto. Não espera que eles lhe deem o veredito de que ele é alguém. Ele não busca neles o sentido da sua identidade. Também não o busca em si mesmo. Paulo sabe que acompanhar certos critérios na tentativa de conquistar a autoestima é uma grande armadilha. Agora começaremos a ver onde Paulo encontra o senso que tem de si mesmo, o senso de identidade. Isso aqui, gente, é muito forte. Porque se tem uma coisa que a gente tem vivido hoje, são pessoas sem identidade, inclusive dentro da igreja. Porque fora da igreja não é nem estranho, né? A gente se deparar com pessoas, mas dentro da igreja, pessoas sem o eu, assim, estabelecido, a identidade mesmo, verdadeira. E aí, olha o que ele vai dizer. Cuidado, nesse ponto, Paulo sai totalmente da rota comum. Paulo avança por um território que nos é completamente desconhecido. Paulo foi um homem de estatura impressionante. Acho difícil discordar daqueles que o colocam entre os 6 ou 7 líderes mais influentes da história humana. Paulo tinha grande estabilidade, profunda influência e uma incrível confiança. O apóstolo seguia adiante e nada o inquietava. Mesmo assim, em 1 Timóteo, ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele não diz eu era o principal, mas eu sou o principal. Resumindo, eu sou o pior deles. Isso foge às nossas categorias. Não estamos acostumados a pessoas tão confiantes que afirmem serem as piores pessoas deste mundo. Não estamos acostumados a pessoas assim, tão honestas e tão conscientes de todo tipo de falhas morais e ainda assim com equilíbrio e confianças incríveis. Não conseguimos ser assim, sabe por quê? Porque julgamos a nós mesmos. Mas Paulo não faz isso. Quando afirma que não admite ser julgado pelos coríntios, nem por si mesmo, ele está dizendo que está consciente de seus pecados, mas não os conecta a si, nem à sua identidade. Seus pecados e sua identidade não estão ligados um ao outro. Paulo se recusa a entrar nesse jogo. Ao enxergar um pecado, o apóstolo não permite que ele destrua sua identidade. Ele não faz conexão. Da mesma forma, diante de um bom desempenho, o apóstolo não se parabeniza. Ele enxerga todos os tipos de pecado que tem e todos os tipos de realizações, mas se recusa a interligá-los à sua pessoa ou identidade. Embora o apóstolo se considere o principal dos pecadores, esse fato não o impedirá de realizar a obra a qual foi chamado. Não poderíamos ser mais diferentes de Paulo. Se eu me vir como uma pessoa ruim, não terei autoconfiança. Se eu me achar pecador, cheio de orgulho, cobiça sexual, ira, ganância e outras coisas, das quais Paulo afirma ter o coração cheio, não terei confiança. Por quê? Porque julgarei a mim mesmo. Estabelecemos nossos padrões e depois nos condenamos. Dessa forma, o ego nunca fica satisfeito. Nunca. Paulo está afirmando algo impressionante. Não me importo com o que vocês pensam, nem com o que eu penso. Paulo nos leva a um território completamente novo, desconhecido. Seu ego não está inflado, está saciado. Paulo está falando sobre humildade, embora eu não goste de usar a palavra humildade, pois o que Paulo descreve não tem nenhuma relação com a nossa ideia de humildade. O apóstolo está afirmando que alcançou um estágio
no qual o ego não chama a atenção para si, assim como qualquer outra parte do corpo. Paulo alcançou um patamar em que não pensa mais em si mesmo. Quando ele faz algo certo ou errado, não mais relaciona o fato a si mesmo. Em Cristianismo Puro e Simples, Leves faz uma observação brilhante sobre humildade segundo o Evangelho, no final do capítulo sobre orgulho. Depois que encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, Leves afirma, não saímos da presença dela afirmando que se trata de alguém humilde. Pessoas assim nunca afirmam que são insignificantes. Quem vive dizendo isso é, na verdade, obcecado por si próprio. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do evangelho, o que impressiona é quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Vou ler de novo essa último parágrafo. Isso porque a essência da humildade, resultante do evangelho, não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. A humildade do evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Essa humildade dá fim a pensamentos como: estou nesta sala com essas pessoas. Isso faz com que eu seja bem visto por elas? Estar aqui me faz bem? A humildade baseada no Evangelho significa que não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É a liberdade que vem do autoesquecimento. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. A humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. Trata-se de algo absolutamente singular. Estamos falando de autoestima elevada? Não. De baixa autoestima? De jeito nenhum. Isso em nada se relaciona com autoestima. Paulo simplesmente se recusa a entrar nesse jogo. Ele deixa bem claro: não me importo com a sua opinião, mas também não me importo com a minha. Esse é o segredo. A pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a que tem a humildade do Evangelho. É uma pessoa que se esquece de si mesma e cujo ego é igual aos dedos dos pés. Eles simplesmente exercem sua função, não imploram por atenção. Os dedos simplesmente trabalham. O ego simplesmente trabalha. Nem o ego, nem os dedos chamam atenção para si. Aqui vai um teste bem simples. A pessoa que se esquece de si mesma não se sente ferida, não fica mal quando criticada. A crítica não acaba com ela, não lhe tira o sono, não a incomoda. Por quê? Porque a pessoa que se sente arrasada com as críticas valoriza demais o que os outros pensam, valoriza demais a opinião alheia. Quando alguém muito sensível fica devastado pelas críticas, o mundo aconselha essa pessoa a reagir dizendo: quem se importa com o que os outros pensam? Tenho minha própria opinião. Quem se importa com o que pensam essa gente? Eu não me incomodo com isso. Ou as pessoas estão arruinadas pelas críticas, ou as críticas não as impactam porque não se importam com elas. Não se importam com as críticas, ou não aprendem com elas porque não levam em consideração a opinião alheia. Sabem quem são e o que pensam. Em outras palavras, nossa única solução para a baixa autoestima é o orgulho. Mas essa não é a solução. Tanto a baixa estima quanto o orgulho exacerbado são transtornos terríveis para o nosso futuro e para quem nos rodeia. A pessoa que se esquece de si mesma age de modo totalmente diferente. Quem tem o ego satisfeito e não inflado não se deixa abater pelas críticas. A pessoa ouve a crítica e a entende como oportunidade de mudança. Parece idealismo? Quanto mais compreendemos o Evangelho, maior é o nosso desejo de mudar. Amigo, você não gostaria de ser alguém que não precisa de elogios, nem
Amigo, você não gostaria de ser alguém que não precisa de elogios nem tem medo de recebê-los? Alguém que não tem fome de reconhecimento nem morre de medo dele? Você não gostaria de ser o tipo de pessoa que, diante do espelho ou de sua imagem refletida em uma vitrine, não apenas fica admirando o que vê, mas também não sente repulsa? O tipo de pessoa que não só fica imaginando belas jogadas que terminam em gols da autoestima, sonhando com o sucesso que o porá acima de todo mundo? Talvez você viva massacrado e torturado pelos remorsos. Não gostaria de se libertar de tudo isso? Não gostaria de ser medalha de prata em natação e mesmo assim ficar entusiasmado porque a medalha de ouro venceu com mais de um corpo à sua frente? Não gostaria de admirar a conquista do opositor da mesma forma que admira o nascer do sol? Simplesmente encantar-se com a realização do outro? Não importa se o sucesso foi dele ou seu, não interessa quem alcançou o primeiro lugar no pódio. Você fica tão feliz pela vitória da outra pessoa como se a conquista fosse sua, pois presenciou algo fantástico. Provavelmente você vai dizer que não conhece ninguém assim, mas você e eu podemos ser desse jeito se continuarmos nos passos de Paulo. Posso começar a me alegrar com as coisas que não giram em torno de mim. Uau, olha que forte isso, gente. Posso começar a me alegrar com coisas que não giram em torno de mim. Meu trabalho não gira em torno de mim. O esporte que pratico não gira em torno de mim. Minha vida amorosa não gira em torno de mim. Meu namoro não gira em torno de mim. Apreciarei as coisas pelo que são e nada mais. Elas não serão apenas elementos do meu currículo. Não servirão apenas para ocupar mais espaço no formulário de solicitação de bolsa de estudo ou na ficha de emprego. Não servirão apenas para preencher o vazio. Quem não deseja algo assim? Mas isso está fora das nossas categorias. Esse é o bendito autoesquecimento. É a humildade do evangelho. É não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou, como nas culturas modernas. Nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou, como nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Paramos por aqui e o próximo e último é como alcançar uma visão transformada do eu. Eu espero que essa leitura já esteja aí, ó, mexida aí dentro. Beijo e até a próxima.